isso aí, né? A gente começa, então, a aula nossa discutindo, né? Quando usar um ou quando usar o outro, né? Tem que estar muito claro para vocês uma coisa, em primeiro lugar, né? Antes de falar, né, do present perfect e do past simple. Eu tenho que falar, lembrar, né, de quando eu uso esses tempos verbais, né? Por que eu uso esses tempos verbais, né? O que me vem em mente, né, quando eu estou falando deles, né? Outra coisa importante é isso. Deixa eu ver aqui, então. Passar, então, para o nosso modo de anotação, né? Porque no modo de anotação vocês já começam a anotar aqui, né? Então, vamos aqui, né? Só um minutinho. Primeira etapa. Ok. Ok. Então, eu estou colocando aqui, né? Para vocês. Os exemplinhos, né? Esse daqui na apostila, se vocês forem pegar na apostila, a gente estaria falando aí, né? A página 42, tá? Página 42. Então, aí a gente já tem uma ideia, né? Você vai usar o presente perfeito para falar sobre uma experiência que você teve no passado, né? Então, vamos falar uma experiência que você teve no passado. Por exemplo, a Raquel, né? Ela já esteve na universidade, mas ela não está falando quando. Então, olha só. Raquel has been to the university. De vez em quando você viaja para Marília, Raquel, para a faculdade ou não? Ou agora você cortou já os laços? Agora na pandemia eu tô aqui, né? Mas ainda pago aluguel lá. Ah, tá certo. Mas não acabou o curso já? Acabei, só que o corona meio que atrapalhou meus planos, né? Que eu queria procurar emprego lá. Ah, entendi. Marília é bom de Eu queria morar. continuar lá. Entendi. Tá certo, né? Ok. Então, olha só. A gente está falando aqui de uma experiência da Raquel que aconteceu, né? Ela foi acontecendo no passado, né? Raquel has been to the university, mas ainda ela está vinculada à faculdade, né? Agora, qual foi a última vez que ela foi para lá? Então, vamos falar assim, olha, a última vez que a Raquel foi para lá foi em fevereiro, né? Então, Raquel went to the university in February, tá? Então, gente, tem que tomar cuidado que no caso, né, de você usar o passado simples sempre vai ter um momento específico no passado, né? Então, olha só, né? Use o passado simples para falar de um momento específico no passado, certo? Enquanto, olha só, né? Olha lá. Use o presente perfeito para falar de uma experiência em geral no passado. Mas você não fala a data dela, né? Sem mencionar a data, tá? Ou a hora, né? Ou a hora. Então, olha lá, Raquel has been to the university, mas a gente não sabe quando foi. Ela esteve lá. Tá certo? Tá certo. Porque é uma verdade, né? Olha só. Próximo aqui, né? Raquel went to the university in February, uma situação que aconteceu e a gente sabe, né, que já está, a data foi em fevereiro, foi antes da pandemia. Vamos dar um exemplo com vocês. Vamos falar agora da Elisa, né? A Elisa tomou café da manhã hoje, então, ó, Elisa has had breakfast. Tá? Ela tomou café? Tomou. Que horas?
não foi informado, tá certo? Agora aqui, olha, a outra, né? Elisa had breakfast at 8 a.m. Aqui, né? A hora, já sabemos. Então, esse é o simple past, enquanto aqui é o present perfect, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Agora, vamos falar do Kaique, né? Olha, Kaique has played soccer, tá? Quando? Não sabemos, mas é recente. Olha a outra. Kaique played soccer last Sunday. Jogou no domingo, que é uma data que a gente sabe quando foi, então é passado. A mesma coisa aqui. A primeira afirmação, a gente sabe que ele tem praticado, mas a gente não sabe quando aconteceu. A segunda afirmação, a gente sabe a data, tá? Então é o passado simples. Vamos conversar agora, vamos falar sobre a Ana Elisa, tá? Então, Ana Elisa, aqui, olha. Ana Elisa has studied hard. Tá tendo aula online, Ana Elisa, ou não? Sim. Então, você está tendo aula online, tem estudado online. Quando que ela começou a estudar online? A gente não sabe, né? Quando foi que a escola dela decidiu passar as aulas para online. Mas ela tem se esforçado, né, para isso. Então, aqui vai ser o present perfect. Present perfect. E como que eu sei que é o present perfect? Por causa desse has, que está no presente, junto com o study, que está no participo passado. Aqui em cima a mesma coisa. Eu sei que é porque tem um has e tem esse daqui, olha. Tem um has e tem esse daqui. Né? Próximo, né? She studied geography last week. Tá vendo? Foi na semana passada. Semana passada a gente sabe quando foi. Então é simple past. Tá? É isso que vocês têm que ver. Né? Então, por isso. Saber diferenciar quando o verbo está no passado e quando o verbo ele está no presente perfeito. Né? Quando o verbo está no passado. Se for verbo regular, observe se termina em ed. Se for verbo irregular, procure imediatamente o verbo na tabela de verbos irregulares. Certo? Então, é isso que você tem que fazer, que é procurar o verbo nessa tabela de verbos irregulares, né? A gente tem a tabela? Temos a tabela, né? Então, a tabela, eu já vou deixar o link para vocês, que aí vocês já conseguem, né, ter acesso direto na hora que eu mandar esse material para vocês no nosso grupo, né? Então, tá aqui, né? O link tá ali, aí você já sabe. Certo? Então, gente, esse é o ponto. Como diferencio, né? Como diferencio só um minuto, gente, aqui, né? Então, como diferencio o passado simples do presente perfeito? Lembre-se que o presente perfeito sempre inicia com have ou has. I have been. You have seen. We
have done. They have studied. Certo? 3 verbos irregulares e um verbo regular aí terminado em ed. A Roosevelt has. She has eaten. He has broken. It has worked. Ah, então, mesma coisa, 2 verbos irregulares e um verbo regular. Então, gente, o verbo no presente perfeito, ele sempre vai ter esse have ou has, né? Se fosse na negativa, né? Seria o haven't, né? I haven't been, ok? E se fosse aqui embaixo, né? A terceira pessoa, né? She hasn't eaten. Então, só para vocês lembrar. Já o passado simples, né? Olha lá. Já o passado simples, você tem o verbo sozinho na frase, tá bom? Vamos dar um exemplo? I was there. You saw the children. We did our job. They studied. She ate mango. He broke the cup. And it worked. Olha só, então. Então, gente, o passado simples, o verbo ele tá sozinho. Não tem como errar, né? O verbo sozinho. Enquanto se você olhar no presente perfeito sempre vai ter um verbo no presente, que é o verbo have, né? É o verbo has, né? Para a terceira pessoa. Então, essa é uma das partes importantes para vocês nessa questão da diferenciação. Mas o mais importante é saber diferenciar quando você vai utilizar o presente perfeito ou passado simples. Eu vou dar um exemplo assim para vocês agora, bem legal. Tá todo mundo aí, né, em casa, pensando já em ir para a praia, né? Aí eu pergunto eu vou perguntar para todos vocês, né? Vou perguntar assim: você já foi para a praia, né? Então, have you ever been to the beach? Você já esteve na praia, né? Você já esteve na praia. Você pode na praia neste ano, né? Neste ano, que esse ano está bem complicado, né? E aí, você vai falar assim, né? No, I haven't been. Não fui, mas espero ir antes de virar o ano. Ou você responde assim, né? A pessoa fala assim, no, I didn't go to the beach. Não fui e não terei chance de ir, tá? O passado simples, gente, ele mostra muito assim, eu não fiz tal coisa e acho que não vou fazer, né? Eu pergunto, puxa, que legal, vocês assistiram o filme, né, do Pantera Negra, né, do Black Panther, né? Wakanda Forever, né? E aí, o que você vai fazer, né? Você vai falar assim, olha, você assistiu? No, I haven't watched Black Panther. Tá? Ou o que acontece? Não assisti, mas pretendo um dia. Tá? Ou você faz assim, ó, no, I didn't watch it. I didn't watch Black Panther.
não assisti e não vou ver, tá? Então, o passado simples, ele mostra muito uma coisa assim, que ficou consumada, né? Que não tem chance de melhoria. Enquanto o presente perfeito, ele mostra que tem chance de acontecer, que você quer fazer aquilo, né? Por exemplo, né? Eu falo assim, né? Você tem hábito de almoçar? Eu tenho. Você tem almoçado? Olha, eu tenho almoçado, né? Então você vai falar, I have had lunch, tá? Eu tenho almoçado. Significa que, né? É seu hábito almoçar, tá? Aí, de repente, aconteceu o seguinte, você arranjou um trabalho e nesse trabalho você acaba chegando em casa somente às 9 da manhã, você trabalha a noite inteira, então você toma café da manhã, só que aí você dorme. Aí você dorme das 9 às 6 da tarde. Ou seja, você pula o almoço. Então você vai falar, olha, I didn't have lunch for a long time, né? Eu não almocei por um longo período. Por quê? Porque agora você está dormindo na hora do almoço. Então, você pode falar, I didn't have lunch. Por quê? Porque você não vai almoçar. Não almoçou, não vai almoçar amanhã, né? Ah, Rosi, eu não posso usar o presente perfeito aqui? Você poderia falar, I haven't had lunch. Eu não tenho almoçado, né? Ultimamente. Então, presente perfeito, gente, ele mostra sempre assim, uma situação que tem acontecido ou que não tem acontecido, que é o caso do almoço, e o passado simples é aquela coisa que ficou no passado, né? Por exemplo, eu vou fazer uma frase aqui, eu queria que vocês comentassem, tá bom? Vou colocar a frase, eu vou dar uma pausadinha aqui na nossa gravação, né? Para dar tempo de vocês comentarem e analisar. Né? Last year, Elisa, Kaique, and Ana Elisa went to school. No ano passado, vocês foram na escola? Yes. Ah, muito bom. Olha só. They have been studying from home during the pandemic. Certo? Então, olha só, esse daqui é present perfect. E o de cima é o simple past. Como que a gente sabe que outro é o simple past? Porque a gente está falando o verbo went, né, que é o verbo do passado aí, né, o verbo went, né, é o foram, né, na escola. E o de baixo, ele está dizendo, ó, they have been, eles têm estudado, né? Eles têm estado estudando em casa, na realidade, né, que é o presente perfeito contínuo, na realidade, né? Porque vocês estão fazendo isso hoje a partir das casas de vocês. Então, essa é a diferença das estruturas. Eles têm estado estudando em casa, né? Eu poderia, Rosi, mas não poderia colocar, sem colocar nessa estrutura do presente perfeito contínuo, né? Present perfect continuous. Dava para colocar no present perfect sim, né? Normal, né? Present perfect normal. They have studied. Eles têm estudado, né? From home. Então, é uma outra possibilidade também, que é dizer, né, que vocês têm estudado em casa, né? Porque o ano passado foi o ano passado, esse ano, até o momento, é o que vocês têm feito. Então, essa é a diferença, né? Passado simples, aquilo que você já fez, né? Presente perfeito, aquilo que você tem feito, né? Eu sei que não é fácil, ele é um pouquinho difícil, né? Vamos ver alguns exemplos para a gente continuar conversando sobre esses exemplos aqui, né?
Por exemplo, vamos traduzir alguns exemplos simples aqui, né? Olha só. Have you seen the Mission Impossible filme? Olha só, né? Você assistiu o filme Missão Impossível? A pergunta respondendo. Sim, eu já assisti. Ô, Rosio, mas ele está respondendo com have, porque a pergunta foi com have. Tá? Se a pergunta foi com have, a tua resposta tem que ser com have. Tá bom? Então tá certinho aí. Isso é importante. Olha o de baixo, que interessante. Olha. When did you see it? Quando você viu? Quando você viu? Quando você viu? Eu utilizei aqui nessa frase o did, que é o auxiliar do passado, né? E aí a pessoa responde, olha, I saw it last week. Eu vi na semana passada. Aí quando você pergunta quando, tem que lembrar que nesse caso você está perguntando data. E isso põe no passado, né? A situação, se você pergunta a data, o momento, a hora, né? O presente perfeito não tem marca, né, de tempo. Presente perfeito não possui marca de tempo. Caso contrário, já vai ficar no passado, tá? Agora aqui, olha. Passado simples, né, que é o tal do simple past, ele possui marca visível de tempo e de quando aconteceu o fato. Tá? Então isso é importante. Olha, quando você viu? Ó, foi semana passada. Semana passada a gente sabe quando foi. Tá? Então essa é a parte importante para vocês, né? Verem, né? Aí do passado. Do presente perfeito. O que mais aí, né? Que a gente vai colocar para vocês, né? Olha só. Vou dar um outro exemplo aqui interessante, né? Que é esse daqui, ó. Use o presente perfeito para um tempo que ainda não acabou, né? Use o presente perfeito para um tempo que ainda não acabou, né? Olha só, I've lived in Brazil for 3 years, né? Olha só, eu tenho vivido no Brasil por 3 anos. E eu moro no Brasil agora, tá? Então, quando você está fazendo uma coisa que ainda não acabou, não terminou, você pode usar o presente perfeito, porque as pessoas vão entender melhor, né? O que você está fazendo, né? E a pessoa às vezes fala assim, o pessoal pergunta muito para mim, Rose, você já morou no exterior? A pergunta morar é uma coisa, é muito séria, porque quando você viajar você é visitante. Quem está visitando não está morando. Por quê? O que é morar? Morar é você ter a documentação, trabalhar no lugar, pagar os impostos no lugar, né? O visitante, por mais que você fique ali visitando um tempinho, se você não tem a vida cotidiana das pessoas ali, né? Trabalha, produz, estuda, vive a vida de um cidadão do local, você é apenas um visitante. Então, eu nunca falo que eu morei. Eu já fiquei muito tempo fora. Se somar todo o tempo que eu viajei fora do Brasil, dá mais de 2 anos, né? Mas eu não falo que eu morei, né, fora do Brasil, né? Eu falo que eu simplesmente... Obrigado, Thais. Eu falo que eu fui visitar, fui viajar, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? O Kaique morou em São Paulo. Morou, né, Kaique? Eu não, fiquei lá visitando, entre aspas, por 3 meses só. Nas férias. Final do ano. E a Raquel Já morou foi em muito lá. Campinas? Raquel morou em Campinas? Não. Não morou, né? Olha só que interessante, olha.
Raquel lived in Marília. Raquel morou em Marília. Essa informação é falsa. Por quê? Porque ela tem casa alugada lá ainda. Ou seja, a casa dela está lá. Então, qual que é o melhor? Olha, Raquel has lived em Marília. Ainda tem casa em Marília. Né? Ah, a casa dela? Não, é alugada, mas é dela. Né? Enquanto ela está pagando, né? Ainda tem casa em Marília. Então, nesse caso aqui, né, é importante levar em consideração que Raquel lived em Marília, morou em Marília, mas entregou a casa, voltou para, né, voltou para Nova Granada, né, etc. Então, ela já saiu do lugar, não está mais lá. Agora, Raquel has lived em Marília, ele está dando para a gente um outro indicativo importante. O indicativo é que ainda ela tem laços, ela tem vínculo, né, com a cidade lá. Tá bom? Então, essa é uma parte importante para vocês, né, saberem, né? Então, isso é importante vocês levarem em consideração quando falar do presente perfeito e do passado perfeito. Tá bom? Então, gente, mais uns exemplos aqui, né? Esse que eu passei para vocês, né? Se vocês verem os exemplos que são da página, na realidade, 43, né? Olha só aqui, ó. I lived in Brazil for 3 years and I don't live in Brazil now. Né? Esse é o passado, é o simple past, né? Simple past. Olha por quê, né? Eu morei no Brasil por 3 anos. E eu não moro no Brasil agora. Ou seja, a pessoa já foi embora, então ela já teve a experiência, mas agora não tem mais, a experiência dessa pessoa acabou. Tá bom? Então esse é o ponto, né? Você teve aquela experiência, você não tem mais. Vamos dar um exemplo aqui também, um exemplo bem legal, que é esse aqui, ó. Você está procurando uma pessoa que conhece bem São Paulo, né? Ah, eu precisava de alguém que conhece bem São Paulo, né? Aí duas pessoas te mandam um currículo. Uma pessoa que coloca assim: I was in São Paulo in June 2000. E aí outra pessoa escreve assim: I have been to São Paulo since 2000. Qual dessas duas pessoas, na sua cabeça, tem mais experiência? A primeira pessoa, gente, aqui, pessoa número 1, ela falou que esteve em São Paulo em junho de 2000. Se ela esteve em junho de 2000, qual o tempo máximo que ela ficou em São Paulo? 30 dias, tempo máximo, né? Por quê, né? É o tempo que tem um mês, né? Tempo máximo, 30 dias. A pessoa de baixo, a pessoa número 2, ela falou o seguinte: olha, eu tenho estado em São Paulo desde 2000. Desde 2000 até 2020, igual 20 anos. Qual das duas pessoas tem mais experiência? Visivelmente a número 2. Né? Então, olha só, o presente perfeito aqui, ele também dá um indicativo melhor da experiência da pessoa. Se eu só usar o passado simples, a pessoa já, logo de cara, já mostrou que ela não tem tanta experiência assim. Ela foi sincera, né? Olha, eu fiquei em São Paulo por 30 dias. Mas é o suficiente para ela conhecer São Paulo, para falar que ela realmente tem prática, né? Com a cidade e tudo mais? Depende, né? Se for taxista, né? Tudo. Mas em termos de experiência de vida, saber quais são os problemas da cidade e tudo mais, a pessoa da número 2 aí, ela vai melhor, né? Nesses tratos, né? Então, para vocês, né? Levar em consideração aqui, o que a gente vai fazer
Eu vou passar para vocês uma série de exercícios, vou mandar no WhatsApp, né, para os nossos amigos e alunos também, né? Porque agora a gente entra, depois vou passar para vocês material novo. E antes de passar o material novo, vai ser super importante que primeiro vocês façam, né, esse fechamento dessa apostila aqui, tá bom? Então, deixa eu passar para vocês os exercícios.